Gente, o meu nome é Patrícia, eu tenho 34 anos, fui diagnosticada com linfoma de Hodgkin e eu vim aqui para contar para vocês a minha história. Se você gosta desse tipo de vídeo, pega a pipoca e senta porque lá vem a história. Nesse vídeo eu vou contar tudo com detalhes e eu tenho aqui na minha mesa uma colinha, então se eu ficar olhando para o lado, gente, é porque eu quero dar bastante detalhes, eu anotei tudo e eu vou ir falando para vocês com detalhes, ok? Vamos lá! No dia 27/6, era uma quinta-feira, eu me lembro até hoje, eu estava no meu trabalho e eu me sento ao lado de uma janela, perto da parede, assim, ao lado de uma janela. E nesse dia, eu estava mexendo com algo lá do trabalho quando eu toquei no meu pescoço e eu percebi alguma coisa estranha. Tinha nessa região aqui subclavicular um nódulozinho. Esse nódulozinho, ele era firme, ele até então ele se movimentava, não doía e eu percebi aquele nódulo. Eu confesso para vocês que quando eu vi aquele nódulo, gente, a gente sente, eu senti algo assim, eu senti um medinho, sabe? Um frio assim na espinha, sabe uma coisinha, mas que você não dá muita ideia. Isso aconteceu comigo. Eu percebi que tinha algo estranho, mas eu ignorei. Beleza. Passaram-se 15 dias e esse nódulo permanecia. Eu o apalpava com frequência e na minha cabeça eu estava notando que ele estava aumentando. Aquilo me deixou um pouco preocupada. E aí, 15 dias depois, eu marquei uma consulta com o clínico geral. Essa consulta com o clínico geral, ele pediu o exame de sangue, pediu um ultrassom dessa região e ele apalpou, mas não falou nada. Eu, nesse meio tempo, já tinha marcado também ginecologista. E aí, a ginecologista, eu mostrei para ela o nódulo do pescoço, optou também por pedir um ultrassom da mama e da axila. Por quê? Eu tenho nódulos benignos na mama. E é aí que eu acompanho desde os meus 22 anos de idade. Eu fiz essa consulta com a ginecologista, mas eu não tive tempo para fazer o ultrassom da axila e mama. Eu levei para ele o que ele tinha pedido, que era o ultrassom do pescoço e os exames de sangue. Nesse exame, nessa consulta, o médico ele não teve muito o que dizer. Ele olhou, o ultrassom ele foi um tanto quanto inconclusivo. A médica que fez o exame não deu muita informação, não tinha muito o que falar. Ela percebeu o nódulo e sugeriu biópsia, mas ela não foi incisiva em nada. Eu levei para esse médico, esse clínico, e ele conversou muito comigo e me aconselhou a procurar por um cirurgião de cabeça e pescoço ou por um mastologista, mas que não era para eu deixar como estava, para eu procurar ajuda. Mas ele não foi muito enfático, ele só realmente falou comigo para buscar outros profissionais. Como eu disse, no dia 30/7, eu tinha ido a uma ginecologista e essa consulta com o clínico foi no dia 3/8. Essa ginecologista tinha pedido para mim um ultrassom de mama e axila. Eu fiz esse ultrassom de mama e axila e entrei em contato também com uma pastora da igreja onde eu congrego, eu sou cristã, e essa pastora tem uma tia que trabalha na oncologia em um dos hospitais aqui de Belo Horizonte. Essa tia indicou para que eu fosse em um mastologista, que é uma pessoa renomada, uma pessoa da confiança dela. Quando eu fui na consulta com o mastologista, foi no dia 12/8. Eu levei o ultrassom que o médico clínico tinha pedido do pescoço e levei também o ultrassom de mama e axila que a minha ginecologista tinha pedido. E aí, o médico olhou todos aqueles papéis, a gente conversou bastante, ele olhou o exame de sangue e ele não falou muita coisa, mas me deixou bem alarmada. Ele falou, olha, eu quero descartar um câncer de mama. E aí eu quero que você faça com urgência essa mamografia, vá no endereço tal, ele tem algum convênio, algo assim com a clínica, vai lá e fala que é urgente, que
o doutor tal pediu para fazer, que eles vão te liberar. Aquilo eu fiquei bem assustada. Eu me lembro que eu liguei pro meu marido um tanto quanto emotiva, né? E bastante chateada, sem entender muita coisa. Mas eu fui lá, fiz a mamografia, gente. Você já fez mamografia? Não é para assustar ninguém, não. Tem que fazer, é necessário fazer. Mas pra gente que tem pouca mama e a mama mais densa, dói demais. Eu nunca tinha feito. Mas doeu muito, muito, muito. Eu fiz, levei pro médico no final do dia. A consulta com ele era por volta de 1 hora. Eu levei para ele antes das 18 horas o resultado do exame. Eu levei para ele e ele foi muito honesto comigo. Ele descartou o câncer de mama pelos exames, né, de ultrassom que eu tinha e pela mamografia, mas ele levantou uma suspeita, né? Ele falou assim, olha, não é câncer de mama, mas tem tudo para ser linfoma, que é um tipo de câncer do sistema linfático. Aquele momento, todo mundo fala, né, e é real, a gente sente assim, que a sua vida para, né, que você tem um momento ali que tudo zera, e foi isso, eu senti assim esse momento, eu tive esse momento lá, que foi meio que um susto, né, e ele falou assim comigo, de acordo com a minha experiência, por tudo que eu tô vendo aqui, tem tudo para ser linfoma, mas esse tipo de câncer a gente só tem como ter certeza do diagnóstico por meio de biópsia, e tem que ser uma biópsia com cirurgia, que é a linfanedectomia. Não serve biópsia por agulha. Porque ele fez a tentativa do pedido de cirurgia, o pedido foi negado. Eu fiquei super assustada, porque eu saí de lá com uma possibilidade muito real de um câncer, de algo tão sério, e o médico não tinha conseguido fazer o pedido da cirurgia para mim. Não sei porque o plano de saúde havia negado. Eu saí de lá assustada. Quando eu cheguei em casa, gente, eu desabei. Para mim esse foi um dos piores dias, porque até então era tudo muito suspeito, mas eu não tinha muita certeza de nada. Olha, tinha pouco tempo, do dia 27/6 até o dia 12/8, pouco mais de um mês. E eu não estava conseguindo entender muito bem, sabe? Eu não estava pesquisando muito sobre, apesar de já saber o que era o linfoma, já saber que era câncer. E aquilo foi um baque. Eu cheguei em casa, eu sou casada, né? Eu tive todo o apoio do meu marido, fiquei muito triste, muito chateada. Mas eu sou do tipo de pessoa também que não paralisa, não. Eu liguei novamente para essa amiga, né? Eu liguei ou ela me ligou, algo assim. E a gente conversou, eu contei para ela tudo o que tinha acontecido e mais uma vez ela entrou em contato com essa tia para ter uma indicação de um cirurgião de cabeça e pescoço, porque eu precisava de uma pessoa que fosse indicada. Eu tenho um plano de saúde, quando a gente entra na lista do plano, tem muitos profissionais. E esse tipo de coisa eu acho que é muito importante quando a gente tem assim alguém que indica, alguém que é de confiança, né? E aí eu optei por conversar novamente com essa pessoa. No dia 22/8 foi marcado a consulta com o cirurgião de cabeça e pescoço. Nesse tempo, da consulta com o mastologista até a consulta com o cirurgião, foram 10 dias. Até então, eu estava correndo atrás de tudo, no final de semana, fazendo fora dos meus horários de trabalho e etc. Só que eu estava muito preocupada com a situação, e foi quando eu resolvi conversar no meu trabalho, até não contar nada para ninguém. E aí eu entrei em contato com o pessoal do meu trabalho, né, chamei minha coordenação, conversei e falei que dali em diante eu estava com suspeita muito séria de câncer, de um linfoma, e que a partir de então eu ia priorizar a minha saúde, eu ia precisar sair mais cedo, eu ia precisar fazer exames, eu ia precisar buscar por várias outras coisas, e que eu ia ter que sair mais cedo. E isso era a minha prioridade no momento. Foi quando eu conversei lá, nesse tempo da consulta até eu chegar à consulta com o cirurgião. E aí eu quis deixar bem claro tudo que estava acontecendo, e eu conversei com o pessoal do meu trabalho. Na consulta com
o cirurgião, que foi no dia 22/8, essa consulta, ela foi muito boa. O doutor super tranquilo, o doutor Luiz Fernando, uma gracinha. Ele olhou todos os exames que eu tinha, eu já tinha, né, até aí 2 ultrassons, né, da região do pescoço, mama e axila, né. Eu tinha também exames de sangue, mas era só isso que eu tinha para poder mostrar para ele. Ele, nesse tempo, até a consulta com ele, gente, assustador. Aquele pequeno nódulozinho, ele tomou uma proporção muito grande, ele já estava enorme, estava firme, estava duro. Aqui na região do pescoço, indo sentido a nuca, eu já tinha outros nódulos. E nessa consulta com ele, ele fez vários pedidos de exame, ele pediu tomografia, ele pediu endoscopia, ele pediu colonoscopia, ele pediu mais alguns exames de sangue, ele pediu exames pré-cirúrgicos e ele fez uma coisa que o primeiro médico mastologista não tinha feito. Ao fazer o pedido novamente da linfanodectomia, ele anexou os laudos dos ultrassons que eu tinha feito e fez uma descrição muito boa, completa, falando sobre sintomas B, que é um assunto mais para frente que eu vou conversar com vocês, que eu estava tendo. E ele também colocou os laudos dos exames, né, para ver se aprovava, porque eu contei para ele que não tinha sido aprovado, que eu estava receosa com relação a isso, porque eu não sabia nem por onde começar para conseguir a aprovação do plano para poder fazer essa cirurgia, porque eu fiquei realmente com medo. Gente, eu vim embora para casa com aquele monte de pedido de exame e 8 horas da noite o plano de saúde me manda mensagem falando que a cirurgia tinha sido aprovada. Eu fiquei muito feliz que o plano tinha aprovado, né, a cirurgia, e aí só me restava correr atrás do restante dos exames para que eu pudesse mesmo estar fazendo essa cirurgia. O doutor Luiz Fernando no dia 4/9, que era, se não me engano, uma quarta-feira. Eu levei todos os resultados para ele. E, gente, no resultado da tomografia, a tomografia já havia constatado vários nódulos na região do pescoço, nessa região da clavícula e até mesmo na região do mediastino e pulmão. A tomografia já havia detectado esses nódulos pequenininhos, mas já estava mostrando lá várias coisas e em tamanhos pequenos. Eu fiz a cirurgia no dia 7/9 de 2024, era um sábado. Essa cirurgia me deu esse corte aqui na axila, né? Um corte relativamente grande. Nessa cirurgia o doutor tirou 2 linfonodos e mandou para biópsia. Tudo bem, foi um pouco dolorido no pós-cirúrgico, mas logo após, no outro dia, já estava melhor. E no decorrer da primeira semana eu já tive o resultado. O resultado saiu no dia 11/9, dizendo o seguinte: cortes histológicos seriados mostram linfonodos com alterações consistentes com doença linfoproliferativa. Favorece Hodgkin, ver comentário. E aí o comentário é que pede para aguardar o resultado do exame imunohistoquímico. Porque é o seguinte, gente, não sei se vocês sabem, mas o anatomopatológico, que é a biópsia em si, ele te diz se aquele material que foi coletado tem malignidade ou não, se é um câncer ou não. Uma vez que detector é um câncer, tem que ser feito um estudo imunohistoquímico para que diga qual tipo de câncer. Porque dentro dos linfomas, de Hodgkin e não Hodgkin, existe uma variedade, uma infinidade de outros subtipos de câncer, né? Que aí é o sobrenome. Nesse meio tempo em que eu aguardava o resultado do exame do anatomopatológico, eu já quis correr atrás de uma hematologista. E aí foi quando eu marquei a consulta com um hematologista para o dia 12/9, um dia depois do resultado, né, do anatomopatológico. E aí nessa consulta, a doutora Viviane, né, um amor de pessoa. Eu orei ao Senhor mesmo pedindo que eu
tivesse uma médica que eu pudesse chamar de mim, uma médica atenciosa, uma médica que realmente entendesse o meu caso e que fosse me dar todo o suporte, toda a atenção que eu precisava nesse momento, porque a gente fica muito fragilizada e às vezes encontrar um médico ruim é muito pior, né, gente? Às vezes não, com certeza. Então eu orei a Deus e liguei no hospital. Eu estava procurando por uma profissional que foi uma indicação, porém me disseram que essa profissional não trabalhava lá, achei estranho, mas aí me sugeriram uma outra médica. E aí foi quando eu marquei a consulta com a doutora Viviane, para o dia 12/9. Essa consulta foi muito boa, porque eu esclareci muitas dúvidas, conversei com ela. Ela fez o pedido do PET scan, que é um exame que faz o estadiamento da doença. Porém, esse PET scan, ele só é permitido fazer no meu plano de saúde depois que sai o imunohistoquímico. Antes disso, eles não autorizaram para eu fazer. Ela fez o pedido, mas ele ficou lá aguardando envio de documentação, porque precisa mandar o anatomopatológico e o imunohistoquímico para que seja aprovado. Ela pediu também outros exames de sangue e a intenção de colocar o portocate. Ela esclareceu para mim mais uma vez o que é. E eu falei com ela que sim, que eu gostaria de colocar, tanto é que eu coloquei, ó. No dia 25/9, eu coloquei o portocate. Eu tive um retorno com o Dr. Luiz Fernando, que foi o doutor que fez a minha biópsia, né? Eu retornei com ele no dia 18/9 e no dia 25/9 a gente marcou já para poder fazer a cirurgia para colocar o portocate. Ele fez todo o processo lá no pedido com plano, foi autorizado rapidinho. Gente, não posso reclamar, porque eu reconheço que todo o meu processo ele foi bem rápido, foi bem tranquilo. Eu retornei com o doutor, ele fez o pedido do portocate e bem rapidinho eu coloquei. Então, no dia 25/9, eu coloquei o portocate. E o resultado do meu imunohistoquímico saiu no dia 27/9, era uma sexta-feira. O resultado disse que eu tenho linfoma de Hodgkin, subtipo esclerose nodular. Eu tinha feito o pedido do PET scan, eu já agilizei para poder fazer esse PET scan, mandei toda a documentação para o plano de saúde e no dia 3/10 eu fiz o PET scan. Eu retornei com a doutora Viviane no mesmo dia 3/10. Ela deu uma olhada nas imagens e já fez o pedido da minha quimioterapia, porque ela disse que em alguns casos costuma o plano demorar um pouquinho para aprovar, mas eu não posso reclamar, porque no mesmo dia a minha quimioterapia já foi aprovada para poder estar sendo feita. O laudo do PET scan saiu e aí eu gostaria de mostrar aqui para vocês o quão avançada estava a doença, porque a doutora, ela me estadiou em linfoma de Hodgkin, esclerose nodular, estágio 4. Por quê? Vou mostrar para vocês agora. Não sei se vocês conhecem o PET scan, ele é um exame parecido com a tomografia. Eles emitem várias lâminas, né, de recorte mesmo do seu corpo. Você entra numa máquina muito parecida com a máquina da tomografia. É a máquina da tomografia, só que aí você toma um medicamento radioativo e que vai fazer brilhar todos os pontos onde tem câncer, né? E eu vou mostrar para vocês aqui. Esse é o meu exame. Todas essas regiões, toda essa região aqui, onde tem pontos pretos, exceto o cérebro e bexiga, que não conta, são nódulos. Essa região aqui, o laudo, ele não aponta como câncer, mas estava escurinho. Isso pode ser um indicativo de inflamação, porque tudo aquilo que tem alto consumo glicogênico, que tem ali uma atividade inflamatória, também aparece nesse exame. Então, percebam, todo o meu pescoço na região do lado direito aqui, ó, tomado por nódulos, mediastino, pulmão, axila. Por causa do pulmão, eu fui estadiada em estágio 4, porque já é um nódulo extranodal, já é fora da cadeia do sistema linfático, o que faz com que seja estadiado como estágio 4 no linfoma. E no dia 10/10 eu iniciei o meu primeiro ciclo de quimioterapia pelo protocolo ABVD.
No dia 15/10, eu decidi também me afastar pelo INSS. Gente, cada um tem uma experiência. Eu já ouvi falar de pessoas que conseguem passar pelo processo de quimioterapia e manter a sua rotina de trabalho, não parar, conseguem ter ali, né? Eu faço as quimioterapias na quinta, conseguem ficar tipo quinta, sexta, sábado, domingo de repouso e retomar as atividades na segunda. Para mim não foi assim. Eu não consegui retomar essa rotina, eu fiquei bem mal, com muito enjoo, passando bastante mal, e para mim não deu para poder fazer dessa forma. Então eu optei pelo afastamento do INSS. Eu trabalhei até o dia 9/10, sentindo vários sintomas. Eu já estava muito cansada, já estava sentindo muitos efeitos da doença mesmo, porque é uma doença inflamatória. Os sintomas B eu já tinha eles também. Dentre eles tem a questão da sudorese noturna, que eu tinha vez ou outra, acordava com o corpo totalmente suado, tudo bem molhado, até o lugar onde você está na cama, roupa totalmente molhada. Eu tinha uma coceira, inclusive nessa região aqui, que sumiu depois que eu comecei a fazer quimioterapia, que eu associo ao linfoma também e que pode ser considerado um dos sintomas B. Eu sentia algumas coceiras no corpo, né? Então, eu tinha ali, né, esses sintomas B. Também, nesse tempo, eu estava fazendo caminhada com uma amiga, né? E eu saí do trabalho e ia para caminhada. Gente, essa doença foi tão devastadora que em tão pouco tempo eu me sentia tão cansada, indisposta. Lavar para mim um banheiro era um sacrifício. Eu lavava o banheiro e eu ficava cansada o resto do dia. Eu limpava, sei lá, passava um pano na casa e eu ficava cansada o resto do dia, parecendo que eu tinha corrido uma maratona. Eu não tinha noção do quão doente eu estava, porque a progressão da doença é tão rápida, mas ao mesmo tempo eu tenho em mim essa resistência a ser forte, em querer dar mais de mim e tudo, e eu não percebia, mas eu estava tão cansada, eu estava tão fadigada e eu não tinha noção do quão doente eu estava. Todo o processo para descobrir a minha doença foram 3 meses, do dia 27/6 até o dia 27/9, 3 meses, eu passei por essa trajetória para estar diagnosticando a doença. Foi um processo rápido, mas tão rápido quanto foi o meu diagnóstico foi a evolução da doença, porque de um carocinho ela evoluiu muito. Eu não sei dizer se esse primeiro carocinho foi de fato o primeiro, tá? Eu imagino que talvez um pouquinho antes, talvez no máximo ali um mês antes já começou esse processo do câncer. Porém, ele progride muito rápido, né? Eu queria deixar aqui, gente, um pedido de não ignorem seu corpo, sabe? Desde o primeiro nódulozinho, quando eu percebi, a gente sabe, o corpo fala, ele já dá sinais de que tem algo de errado. Não ignorem os sintomas, sabe? Corram atrás. Essa doença é uma doença até certo ponto silenciosa, porque os sintomas do linfoma, eles são muito parecidos com outras coisas. Nesse tempo, né, até descobrir, até a consulta com o mastologista, não, mas a consulta com o mastologista em diante eu comecei a pesquisar bastante. E aí eu vi vários testemunhos de pessoas que demoram muito tempo para fechar o diagnóstico. Eu vi vários vídeos da Abrale, eu não sei se vocês conhecem a Abrale, ela tem vários vídeos explicativos, vários profissionais contando mais sobre o linfoma, contando como que é o diagnóstico, todo o processo, e também tem testemunho de pessoas que mostram como que foi para elas o diagnóstico. Eu não parei, eu pesquisei, eu me informei, tudo aconteceu muito rápido, graças a Deus eu tive acesso a profissionais ótimos e ele guardou em todas as situações. Até mesmo o médico que ia fazer a minha cirurgia, ele preparou o melhor, e o primeiro médico não deu para fazer, o segundo foi tudo rápido, tudo certo. Deus providenciou cada coisa. Eu sou infinitamente grata ao Senhor, sou grata à minha vida, e quero aqui nesse canal contar para vocês ainda mais, um pouco mais da minha experiência com o Portocate, né? Que eu tenho ele aqui, ele é muito bom para quem faz quimioterapia, porque a gente não precisa ficar sendo pulsionado na veia, pulsiona direto o porte.
Eu quero contar para vocês um pouco mais sobre a minha experiência em cortar o cabelo, porque eu tinha um cabelo grandão e aí eu resolvi cortar para poder facilitar aí nesse processo. Esse canal vai ser para isso, gente, para compartilhar com vocês a minha experiência e tudo que eu tenho passado. E se você conhece alguém que está aí passando por esse processo de descobrir o linfoma, manda esse vídeo para a pessoa, mostra para ela que tem outras pessoas que estão aqui, que estão vencendo a cada dia. Queria contar para vocês também que eu estou na 8ª quimioterapia. Hoje é dia 20 de janeiro. Eu fiz a minha última quimioterapia no dia 16 de janeiro, quinta-feira passada. Hoje é uma segunda. Eu estou bem, né? Eu ainda tenho 4 quimioterapias para fazer. O protocolo inicial é 12 quimioterapias. Eu estou bem, estou seguindo. E eu fui desafiada pela minha terapeuta, né? Eu faço tratamento com psicóloga, a dar o testemunho enquanto ele ainda está acontecendo. Quem sabe pode ser uma inspiração para pessoas que estão passando pelo mesmo que eu, para não desanimar, para correr atrás e entender que o diagnóstico não é o fim, ele é o começo mesmo de uma nova história, porque daqui em diante vai surgir uma nova Patrícia e eu quero compartilhar tudo isso aí com vocês. É isso, deixem as suas perguntas, eu pretendo fazer mais vídeos e é isso. Um beijo, tchau!